Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães. Napoleão Bonaparte, famoso pelas suas conquistas, decidiu invadir Portugal porque este país se recusou a fechar seus portos para a Inglaterra, que era alvo de Napoleão. O destemido imperador enviou um exército com mais de 30 mil homens para Portugal. A notícia chegou à corte portuguesa, que entrou em desespero, pois não tinha como combater tal exército que vinha com tudo para conquistar o país. Para proteger a família real e manter a independência, foi decidido que a mesma viria para o Brasil imediatamente. Partiram no final de 1807 com destino ao Rio de Janeiro. Em janeiro de 1808, há 200 anos, os navios começaram a chegar aqui na Bahia e no Rio. Dom João, o príncipe regente, desembarcou primeiro na Bahia e tomou várias medidas, como a criação de fábricas, um hospital, uma escola de medicina e abriu os portos para o comércio exterior. No final de fevereiro, Dom João partiu para o Rio de Janeiro, onde instalou a corte. A corte trouxe em torno de 15 mil pessoas, entre parentes, funcionários, burgueses, uma imensa bagagem e também músicos, instrumentos musicais e as danças, gêneros e formas da Europa, como a polca, o minueto, a valsa, a mazurca, quadrilha e também a modinha e o shot. Essa enxurrada cultural ocorrida no Brasil trouxe transformações históricas. Comerciantes, funcionários públicos, músicos de bandas militares e também músicos amadores do Rio de Janeiro, em grande parte negros, começaram a formar conjuntos musicais para tocar essas músicas vindas da Europa, juntamente com as danças africanas já fixadas aqui no Brasil, como o lundu e o batuque. Eles tocavam de uma forma não europeia, mas sim com um jeito, uma maneira brasileira bem característica de tocar.
João Pernambuco, ouvimos Sons de Carrilhões. No violão, Leandro Carvalho. No início, chamou-se até de forma abrasileirada de tocar a música europeia. Somente depois, por volta de 1870, é que passou a ser chamada essa forma de tocar de choro. Este foi o choro Niterói, de Américo Jacomino, o canhoto, interpretado ao violão por Gilson Antunes. Não há como definir uma data exata para o surgimento do choro. Em vários livros é estabelecido seu nascimento entre os anos de 1870 e 1880. Essa data foi definida devido à criação da música Flor Amorosa, que estamos ouvindo ao fundo, que é considerada o primeiro choro da história, e também por causa da criação de um dos primeiros grupos de choro. O criador da música e do grupo, Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, ou Joaquim Calado, foi o grande incentivador da criação de vários grupos e a ele é atribuído a consolidação do choro como um gênero musical. Flautista e professor da cadeira de flauta do Conservatório da Corte, Calado, que era negro, fez a primeira formação com 2 violões, um cavaquinho e a flauta, na qual ele fazia o solo. O grupo chamava-se Choro do Calado.
Tempo de Criança, de Dilermando Reis. No violão, Turíbio Santos. Calado não estava sozinho nesta empreitada. Fazia parte de sua geração grandes músicos que juntos fizeram a história inicial do choro no Brasil. A pianista Francisca Edvirgens Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga, foi a primeira mulher no choro. Ao lado de Joaquim Calado, ela lutou pelo choro e enfrentou diversos preconceitos. Atraente, Corta-Jaca, Lua Branca ou Abre Alas são algumas de suas atraentes composições. Outros músicos que também fizeram parte daquele momento foram Anacleto de Medeiros, Viriato Figueira e o pianista carioca Ernesto Nazaré. De formação erudita, Ernesto Nazaré compôs obras avançadas para o gênero. De suas mãos saíram composições que marcaram o desenvolvimento do choro, como Apanhete de Cavaquinho, Turbilhão de Beijos e Brejeiro, que ouviremos agora. De Ernesto Nazaré, escutamos Brejeiro. A interpretação foi de Rafael Rabelo. Outra obra famosa de Ernesto Nazaré, e que é muito executada no violão em todo o mundo, é Odeon.
Odeon se tornou quase que obrigatória no repertório violonístico, e são muitos os alunos que se interessam em tocá-la. Odeon, de Ernesto Nazaré. Nos violões, Carlos Barbosa Lima e Sharon Sbin. Aos poucos, outros instrumentos foram sendo incorporados aos conjuntos, como o bandolim e a clarineta, e mais adiante, o saxofone, o pandeiro, o acordeon, entre outros. O choro tem uma característica fundamental, que é a liberdade para a improvisação. O chorão, como é chamado o músico que toca choro, tem de mostrar seu domínio técnico, improvisando e até desafiando outro participante da roda de choro, como forma de impressionar a todos e de tentar derrubar o oponente em velocidade, habilidade, tudo é claro na maior paz, harmonia e amor à música. Por isso, a roda de choro é uma grande escola. O músico toca sem precisar seguir a partitura fielmente, como é na música erudita. Ele precisa conhecer a melodia e a harmonia, para a partir daí, de ouvido, criar com total liberdade suas frases melódicas.
Ouvimos Pretensioso, de Benedito Lacerda e Pixinguinha. Nos violões, Carlos Barbosa Lima e Sharon Yusbin. A palavra choro ainda tem sua origem não muito bem esclarecida. Alguns estudiosos acreditam que o nome é devido à maneira bastante emotiva, melancólica e chorosa que se tocava as músicas. Era música para chorar. Outros acham que a palavra vem do termo cholo, com X, O, L, O. Era uma espécie de baile feito pelos escravos nas fazendas. Parece ter havido uma confusão com as palavras muito próximas, e então o baile foi sendo chamado de choro, com X e o R. Depois, já na cidade, choro com CH mesmo. Há também outra hipótese que seria a derivação da palavra choromeleiros, que era como eram chamados qualquer conjunto musical com instrumentos de sopro que tocasse o choro. Dentre esses instrumentos de sopro estava o instrumento medieval chamado charamela. Este foi o Choro Triste número 2, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. No violão, Paulo Bellinati. O violão no choro faz a base com o cavaquinho e também toca a parte mais grave da música, usando mais precisamente os baixos, que com a habilidade dos músicos eram feitas melodias que acompanhavam o solo. Essas melodias nas cordas graves do violão ficaram conhecidas como baixaria. Dizem também que a palavra choro pode ter vindo dessas melodias melancólicas da baixaria, que também faziam chorar.
Cochichando, de Pixinguinha. O arranjo e interpretação ao violão foi de Dilermando Reis. João Pernambuco e Américo Jacomino, o canhoto, foram os violonistas que começaram a traçar caminhos que ajudaram a levar o violão a ser reconhecido no Brasil como instrumento concertista. Canhoto com suas portentosas marchas, valsas, polcas, tangos e alguns choros, e João Pernambuco com seus maravilhosos choros e valsas. Na música de João Pernambuco, ouvimos características nordestinas. Esta foi Pinheirada, de João Pernambuco. No violão, Leandro Carvalho. É claro que por ter surgido da classe mais pobre, com instrumentos populares e principalmente de ter tido a fortíssima influência dos negros, escravos ou não, o choro sofreu discriminação durante seu processo de desenvolvimento. Somente no início do século passado, por volta de 1920, é que o choro veio a ser considerado um gênero musical. Até então, o que se chamava de choro era um todo que envolvia as danças europeias executadas pelos conjuntos.
ouvimos Lamentos do Morro, de Garoto. A interpretação ao violão foi de Mário Ulloa. Para violão solo, são inúmeras as composições do gênero. Os compositores também são muitos. Podemos citar os mais conhecidos, como Canhoto, João Pernambuco, Dilermando Reis, Villa-Lobos, Garoto, Baden-Powell, Paulinho Nogueira, Nonato Luiz, Paulo Bellinati, Marco Pereira e tantos outros. Dos instrumentos que fazem parte do choro mais tradicionalmente, o violão é um privilegiado porque, além de fazer parte dos grupos, ele tem seu imenso repertório de composições originais e ainda transcrições. De Pixinguinha, Vou Vivendo. O arranjo e interpretação ao violão foi de Dilermando Reis. Os amantes do choro sempre acabam formando grupos ou quartetos, trios e até duos com formações variadas de instrumentos. No caso do violão, é muito comum encontrarmos formações com violão e flauta, violão e bandolim, violão e cavaquinho e duo de violões. Uma grande parte toca apenas por puro prazer.
Já outra parte, que passa por trabalho, nunca deixa de sentir uma satisfação emocional que renova e fortifica suas forças. Há quem considere o choro uma religião musical. Escutamos Segura Ele, de Pixinguinha, arranjo e interpretação ao violão de Lermando Reis. A década de 20 para o choro é de grande importância. Saberemos um pouco mais a respeito no próximo programa. Até lá e um grande abraço. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães.